Senhor presidente, que os nossos tribunais superiores são políticos, ninguém tem mais dúvida nenhuma. Que eles mudam conforme o vento, aí que nós não temos mesmo. É política pura que tomou conta e envergonha o cidadão de bem do nosso país. E eu subo à tribuna mais uma vez, quanto Deus me der saúde. Eu venho aqui denunciar para poder colocar a cabeça no meu travesseiro e dormir. Com aquele povo que onde eu ando, seja no Amazonas, no seu Amazonas, seja em São Paulo, no Brasil, na minha terra especial, no Ceará, eu vejo as pessoas angustiadas com o que está acontecendo, da inversão de valores e prioridades nesse país. Quero cumprimentar nosso deputado pastor Eli, seja muito bem-vindo à casa. Mas eu quero dizer que todos, senador Cleitinho, todos os brasileiros de bem que sonham com um país que valorize a honestidade, estão mais uma vez de luto na nação. O ministro Dias Toffoli suspendeu todas as ações penais contra Marcelo Odebrecht, decorrentes da Lava Jato, alegando que não foi respeitado o devido processo legal. E olha só, pelas mãos de quem está chegando. Lembra do amigo do meu pai? Lembra como é que começou essa zorra toda no país? Com relação ao inquérito do fim do mundo? Que no início a PGR disse, arquiva isso, está errado. Nosso ordenamento jurídico não é assim. Mas o ministro Alexandre de Moraes manteve sob o silêncio absoluto, quase absoluto, porque o senhor é um dos que fala muito aqui, eu e mais meia dúzia de colegas, talvez um pouco mais, contra esses abusos escancarados de ministro do Supremo, que manda e desmanda no país e diz respeito à Constituição dia sim, dia não. Agora ontem, a gente não pode deixar passar barato isso. No mesmo dia, a segunda turma do STF, sempre o STF, que é uma instituição importantíssima para a nossa democracia, é um pilar, mas que caiu no conceito popular péssimo, por censurar os brasileiros, 61% com medo de falar nas redes sociais, com medo de represália, soltando corruptos, perseguindo pessoas que cumprem a lei, como a Operação Lava Jato. É como dizem aqui, o poste mijando no cachorro. É isso que a gente está vendo nesse momento do Brasil. Que as pessoas de bem se levantem. Onde estão as pessoas de bem? Tem pessoa de bem, senador Cleitinho, em todo lugar. E eu vou além, é a maioria. Mas muitos são tímidos, são calados, são omissos. As pessoas de bem têm que se manifestar. Onde quer que sejam. Está na hora. Ou os nossos filhos, netos, as futuras gerações vão sofrer por nossa omissão. E é isso. A segunda turma do STF anula a pena de 8 anos e 10 meses de nada mais, nada menos, José Disseu, por considerar que o crime de corrupção dele está prescrito. Continua de pé a maior inversão de valores da história, protagonizada pela nossa Corte Suprema, que na prática está premiando todos os envolvidos no maior esquema de corrupção descoberto pela Lava Jato, que desviou cerca de 40 bilhões de reais do bolso de quem paga imposto. Dinheiro nosso. Com todo o devido respeito a essas organizações da sociedade civil, Aliança Nacional de LGBTQIA+,
e da Associação de Famílias Homo-Transafetivos, que foi o que o ministro Alexandre de Moraes atendeu, com todo respeito, mas a chamada linguagem neutra é um dos pilares da nefasta ideologia de gênero que visa destruir os laços de família. Em novembro de 2023, o Senado aprovou a importante PEC 8, com os nossos votos aqui, da maioria dos senadores, que limita os poderes do STF em decisões monocráticas, que já evitaria casos tão abusivos como esse. Senador Plínio votou, senador Cleitinho votou, eu votei, a maioria aqui. Nós conseguimos com a liderança do presidente Rodrigo Pacheco, temos que reconhecer, nós conseguimos aprovar. Agora está parado onde? Está parado lá na Câmara dos Deputados. Engavetado na Câmara dos Deputados. Sociedade precisa se mobilizar e cobrar dos seus deputados federais, de forma ordeira, respeitosa, para que eles votem isso lá. Não pode estar parado um negócio desse, porque acontece esse tipo de canetada do Supremo Tribunal Federal que ninguém aguenta mais. Eu peço mais 1 minuto de atenção para registrar mais uma entrevista política concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente desse tribunal STF, um tribunal político, ao jornal britânico Financial Times, onde ele critica Elon Musk, dizendo que ele faria parte de um perigoso movimento de extrema-direita, e conclui afirmando, abro aspas, presidente do STF, olha o que é que ele fala: estamos lutando contra poderosos inimigos da democracia, fecha aspas. E aí eu pergunto, lutar politicamente é papel de um magistrado da mais alta corte de justiça desse país? Essa não é a primeira vez que Barroso extrapola. Quem não lembra da sua declaração emocionada num congresso da UNE, logo após o fim das eleições presidenciais, que ele disse o seguinte, abro aspas: nós derrotamos o bolsonarismo. Até hoje o povo pergunta, quem somos nós? Quem ele quis falar de nós? Olha, senador Plínio Valério, esse tipo de desvio protagonizado principalmente por Barroso e Alexandre de Moraes são sinais evidentes de uma frustração com o exercício de suas funções. Mas, para terem o poder político de legislar, eles precisam primeiro disputar uma eleição e depois serem efetivamente eleitos pelo voto. Tira a toga e disputa a eleição para ver como é que é. Concluindo, no 1 minuto, já lhe agradecendo muito a sua benevolência. Essa sucessão de abusos de autoridades cometidas por ministros do STF só terá fim quando finalmente essa casa, o Senado Federal, deixar de ser tão omisso e cumprir com seu dever constitucional, abrindo o primeiro processo de impeachment para o bem da justiça, da democracia brasileira. O Brasil será outro. Anotem isso que eu estou falando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O brasileiro já está entendendo qual é o problema. No dia que essa casa abrir um processo de impeachment, tem mais de 60 engavetados. Quando começar a analisar o processo, porque só o Senado pode fazer isso, nós teremos um Brasil diferente, porque vai ter um efeito pedagógico. Um efeito que é o reequilíbrio entre os poderes vai voltar a existir. E só assim nós teremos de volta a democracia perdida. Só assim nós teremos de volta uma harmonia verdadeira, porque hoje tem um poder, que é o judiciário, o STF, esmaga os outros poderes. Agora não, agora pior. Está alinhado alguns ministros com o governo Lula. Olha a situação que a gente está, alinhados ideológica e politicamente.
Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Girão, um dia a história desse país que será contada na frente, agora contada pelos que se acham vencedores, mas a história a ser contada lá na frente vai reconhecer o seu trabalho aqui, a sua luta, a sua dedicação. A gente que vem, senador Cleitinho, por favor, ocupe a tribuna enquanto, a gente que vem lutando para isso, a doença quando é muito séria, o remédio tem que ser amargo. E nós, do Senado, temos que entender isso. A gente tem que, em nome da população, e eu saldo em nome do Senado, todos que aqui estão na galeria, obrigado pela visita de vocês. No dia que o Senado, senador Cleitinho, assumir o seu papel, que a Constituição assegura, que é de julgar ministro do Supremo, aí as coisas estarão no seu devido lugar. Até lá cabe a nós lutar, e sempre dizendo que é muito simples a democracia funcionar. Bastaria que o judiciário se limitasse a julgar e respeitasse o legislativo de legislar. É o que não acontece. Eles se acham legisladores. Alguns ministros estão legislando, fazendo leis, baseado numa Constituição que eles têm na cabeça. Não aquela de 88, mas que eles trazem na cabeça lá da universidade, seja lá de onde for, da sua cooperativa, da sua confraria. No dia que eles entenderem que eles foram ungidos para dissipar questões entre duas partes, baseado na Constituição, é simples assim. E eu reitero, senador Girão, o desafio que o senhor já fez, que o Cleitinho fez, eu faço, que um desses ministros largue a toga e se candidate a senador. Eu nunca quis ser mundo jurídico, nunca quis ser. Quis ser sempre o que sou. E eles não são o que nós somos e querem ser o que não são. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.